Bom dia, irmãos. Com alegria que nós estamos, mais uma vez aqui fazendo a EBD online e Deus possa nos ajudar, nos abençoar nesse dia, nesta manhã, que a gente possa aprender um pouco mais da tua palavra. Mas antes vamos orar, agradecer a Deus e pedir a direção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, no nosso estudo. Senhor Deus e Pai, nós graças te damos, ó Deus, por mais um dia que se inicia. Obrigado a Deus, porque nós nos achegamos a Ti logo pela manhã, podemos aprender da Tua palavra. Pai, nós pedimos a Ti humildemente, ó Deus, que o Teu Santo e poderoso Espírito esteja aqui conosco nesta manhã, nos ajudando, nos direcionando, e que o Senhor fale conosco, ó Deus, nos oriente, nos ajude a entender a Tua santa e poderosa palavra. Esteja conosco durante este estudo. É a nossa oração em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Bem, meus irmãos, nós vamos trabalhar hoje o tema Deus merece que seu povo reúna com o fim de adorá-lo. Esse é o título da nossa lição. O texto bíblico base é o Salmo 100, o salmo conhecido, e o versículo-chave é o versículo 4 do Salmo 100, que diz assim: entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graça e bendiga o seu nome. Então a nossa lição ela tem basicamente 4 tópicos. O primeiro, um convite a todos. O segundo, a necessidade humana de pertencer. No terceiro tópico, nós vamos falar da adoração a Deus. No quarto tópico, nós vamos falar da gratidão a Deus. No nosso primeiro tópico, um convite a Deus, o escritor da nossa lição vai dizer ele vai abordar o seguinte parágrafo, o primeiro parágrafo. O amor de Deus pela humanidade se materializou mediante o ato vicário do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, a ênfase aqui nesse primeiro tópico é que o amor universal de Deus, o desejo de levar a salvação a todos. Por isso, a gente pode meditar no versículo conhecido, João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a ideia é de levar a salvação, a oportunidade de salvação a todo aquele que se arrepende dos seus pecados. O convite para todos, a alegria de ser convidado para fazer parte do reino de Deus. Uma coisa interessante que eu achei aqui, nesse primeiro tópico, que é no penúltimo parágrafo, que diz assim: apesar de ser legítimo a todo cristão ir ao culto, apresentar a Deus suas necessidades e dificuldades, não resta dúvida que, em primeira análise, a gratidão é o que motiva o coração daquele que quer cultuar a Deus. Então, é legítimo ao cristão ir ao culto, apresentar-se a Deus, as suas dificuldades, os seus problemas, suas lutas diárias, mas a motivação de ir também está ligada à gratidão, gratidão daquele que reconhece que Deus o alcançou, que a graça de Deus o alcançou. E esse convite ele é feito a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus amou o mundo todo de uma tal forma que ele providenciou o convite para todos. Então, nesse primeiro tópico, eu gostaria de dar muita ênfase nesse convite ser estendido a todos. Mas nem todos aceitam o convite feito por Deus. No tópico 2, da nossa revista, aqui do nosso estudo, é a necessidade humana de pertencer. Esse também é bacana para a gente pensar. O primeiro parágrafo, o escritor vai dizer assim: o reconhecimento da paternidade espiritual de Deus em nossa vida é algo capaz de acalmar o nosso coração, A paternidade, saber, que Deus é o nosso Pai, essa relação paternal com Deus, acalma o nosso coração, nos dá, preenche a nossa necessidade de ser, de
de pertencer, né? O ser humano tem essa necessidade de pertencer, né? O sentimento de pertencer, o sentimento de pertença. Então, quando nós sabemos, né, que Deus é o nosso Pai, Ele nos preenche esse vazio, né? Pertencemos a Deus, sabemos que Deus é o nosso Pai. E isso que me chamou a atenção aqui nesse segundo tópico. O reconhecimento da paternidade espiritual de Deus em nossa vida é algo capaz de acalmar o nosso coração e preencher o sentimento de pertença que a psicologia ensina como uma necessidade humana. Aí Salmos 100, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos seu povo e rebanho do seu pastoreio, né? Então, conhecer a Deus com profundidade, sem dúvida nenhuma, é a maior riqueza, né, que o ser humano pode alcançar nesta terra. E aqui, ao longo desse tópico 2, ele vem dizendo também que o autor dessa lição, que somente o cristão é capaz de responder 3 perguntas, né, que povoam a imaginação, né, a reflexão do ser humano. Quem sou, quem eu sou, o que estou fazendo aqui e para onde eu vou, né? São 3 perguntas, né, que todo ser humano é possível de se fazer. Quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? O cristão, ele é capaz de responder essas indagações, né? Quem eu sou, né? Eu sou filho de Deus. Isso me dá identidade existencial, a minha relação com Deus, né? Saber que sou filho de Deus. Romanos 8,16 fala, né? O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é bacana, né? Saber que eu sou filho de Deus. A outra pergunta é: o que estou fazendo aqui? A resposta vem aqui no parágrafo que diz assim: saber que somos peregrinos nessa terra e que estamos nos preparando para nos encontrar com o nosso Deus, nos dá propósito de vida, né? 1 Pedro vai dizer isso, capítulo 2, versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstêm dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, né? Essa guerra, né, do espírito contra a carne, né? A guerra que todo cristão, né, trava diariamente, né? Então, saber que nós estamos aqui como peregrinos nos dá propósito na vida, né? Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei da minha condição de peregrino, né? E aqui enquanto eu estiver, né, vou ter que lutar, me esforçar, né? Então, para poder me aproximar cada vez mais de Deus. E a terceira pergunta, que é bem interessante também, é: para onde eu vou, né? As pessoas não sabem quem é, não sabem o que está fazendo aqui e não sabem para onde vai. O cristão, pela atuação do Espírito Santo de Deus na sua vida, ele é capaz de responder essas 3 indagações. Quem sou eu? Eu sou filho de Deus. Existência, né? Identidade existencial. O que eu estou fazendo aqui? Estou como peregrino, né? Estou me preparando, né? Isso me dá o quê? Um propósito de vida. Cada dia ser mais parecido com Cristo. E a terceira é saber para onde eu vou. Me dá segurança eterna, né? Segurança eterna. Isso acalma o nosso coração, traz paz, traz conforto. Enquanto o mundo está num caos, não sabe quem é, não sabe o que está fazendo e não sabe para onde vai, o cristão, pela atuação do Espírito Santo em sua vida, é capaz de responder essas 3 perguntas. Para a gente fechar esse tópico 2, eu queria ler para os irmãos João, capítulo 14, versículo 2. O Senhor Jesus, né, falando sobre lar celestial, né? Quando nós voltarmos para o nosso lar celestial. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, né? São os aposentos celestiais que o Senhor Jesus preparou para o cristão, né? O cristão, quando terminar a sua jornada peregrina nesta terra.
E agora, meus irmãos, nós caminhamos pela nossa lição, nós vamos falar sobre o tópico 3, que nos dá a adoração de Deus. O escritor traz uma afirmação interessante aqui. Ele fala assim: o louvor dos santos é um aroma suave e agradável, capaz de alegrar o coração de Deus. Salmo 100, versículo 2 diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Adorar a Deus é, antes de mais nada, reconhecer, né? Reconhecer quem Deus é, né? Que Deus é o sustentador, o criador de todas as coisas, né? Uma coisa interessante aqui no final do versículo, que ele vem dizendo o seguinte: parafraseando as palavras do Senhor Jesus, podemos afirmar, né, o Senhor Jesus disse, né, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E o louvor nasce de forma natural e espontânea do coração do cristão. Então, tudo aquilo que enaltece a Deus, que engrandece a Deus, ele naturalmente vai atrair o coração do cristão, né? Nos lábios do cristão vai ser ouvido, né? Esses hinos, né? Os louvores, porque nasce do coração, né? Da mesma forma que o Senhor Jesus nos explicou que a boca fala aquilo que o coração está cheio, nós cantamos também aquilo que o nosso coração está cheio. Se nós estamos próximos de Deus, vivendo uma vida que agrada ao Senhor, naturalmente vai nascer no nosso coração, vai despertar no nosso coração esse desejo. E ele fala aqui no último parágrafo desse tópico que o contrário senso, né, o contrário disso aí também é verdade. Né? Músicas, né, cânticos, músicas, né, que atraem pessoas que estão vivendo uma prática, uma vida longe de Deus, né, a vida afastada de Deus, né, as pessoas também vão atrair por essas músicas, né? Músicas de duplo sentido, então, músicas que levam a pessoa a pensar no pecado. É muito interessante isso, né? Muito, muito interessante, porque por isso que essas músicas de duplo sentido fazem tanto sucesso, né? Porque elas levam o indivíduo a pensar, pecar em pensamento, levar ele a lembrar do pecado. Então, a pessoa que está vivendo próximo do pecado, naturalmente ela vai se atrair, né? Ela vai se sentir atraída por esse tipo de música. Mas a adoração a Deus nasce do coração do servo de Deus, né? Naturalmente, é algo que desperta o nosso coração, né? Aí ele vem falando aqui também um versículo que eu acho que é o verdadeiro louvor, né? No entanto, para a gente fechar também esse tópico, vai dizer assim, João 4:23, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, né? A verdade, né? Em espírito e em verdade. Então é isso, a adoração tem a ver com reconhecimento, né, de quem Deus é, da sua grandeza, da sua magnitude, né, do seu poder, né, do seu amor. Então, a gente enche o nosso coração de alegria de poder cultuar a Deus entoando louvores. E no tópico 4, meus irmãos, a gente já está caminhando já para a parte final da nossa pequena reflexão nessa manhã. Gratidão a Deus, né? Gratidão a Deus. A gratidão é a memória do coração cristão. O cristão, por natureza, ele é grato, né? O cristão é grato pela graça, né? A graça que o alcançou, né? O favor imerecido que ele recebeu. Então, naturalmente, o cristão ele tem um coração grato. E a gratidão tem a ver com a memória do nosso coração. Quanto mais memória tivermos, mais gratos seremos.
Quanto mais memórias tivermos do amor de Deus, do agir de Deus, daquelas vezes que Deus agiu em causas que nós nunca não tínhamos mais soluções, né? Mais gratos seremos. Então a gratidão faz parte do perfil, do caráter do servo de Deus. Grato com Deus, grato também com nossos irmãos, né? Quantas vezes algum irmão nos ajuda e a gente às vezes carrega aquilo pro resto da vida, né? Então, mais memória, mais gratidão. Pouca memória, pouca lembrança, pouca gratidão. Lamentações tem um versículo interessante que fala sobre gratidão. Lamentações 3, versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, né? Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí ele vem caminhando aqui, ele vem dizendo, assim sendo, quando o cristão realiza um ato de ação de graça, ele está reconhecendo na prática, né, aquilo que Deus fez na sua vida. Salmo 100, versículo 4. Entrem por suas portas com ações de graças, né, e em seus átrios com louvor. Deem-lhes graças e bendigam o seu nome. E o parágrafo final, né, ele vai dizer, sendo assim, a gratidão tem a ver com o agir de Deus em nossa história, e a adoração está associada ao reconhecimento de quem é Deus para nós. Aí no final aqui ele faz essa diferenciação, né? Nós falamos anteriormente de adoração a Deus, né? Agora ele vem dizendo que a adoração é diferente da adoração a Deus, é diferente de gratidão, né? Adoração é reconhecer quem Deus é, né? Então eu me prostro em adoração, porque eu reconheço que Deus é o Criador, o sustentador. E a gratidão tem a ver com reconhecer o agir de Deus na minha vida, ao longo da minha caminhada aqui como peregrino, como nós falamos anteriormente, né? Como peregrino que somos, estamos caminhando para os lares celestiais, né? As moradas celestiais que o Senhor Jesus foi preparar há 2022 anos atrás, né? Então, enquanto aqui estivermos, somos peregrinos. Então, adoração, eu reconheço quem Deus é. Gratidão, eu reconheço o que Deus fez. Tá bom, meus irmãos? Então, a gente passou pelos 4 tópicos, né? Um convite a todos, né? Um convite universal, né? Porque Deus amou o mundo todo, né? É um versículo-chave da Bíblia, né? E deu o seu único Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, né? Não sofra, não sofra a eternidade, mas tenha a vida eterna. No segundo tópico, nós falamos do sentimento de pertença, né? Esse sentimento que o ser humano tem de saber, né? De pertencer, né? A alguém, a algum grupo, essa necessidade de pertencer que o ser humano tem, que a própria psicologia já constatou, que o ser humano tem essa sua filiação paternal, né? Saber que somos filhos de Deus, né? Nos dá sentido de existência, né? Saber que o que estamos fazendo aqui, saber que estamos aqui como peregrinos, nos dá propósito de viver, saber para onde vamos, nos dá segurança em meio a esse caos que nós vivemos no dia a dia, né? E falamos agora, por fim, né, a gratidão, a adoração, que é reconhecer quem é Deus, e a gratidão, reconhecer aquilo que Deus, né, que o Senhor Jesus fez em nossas vidas. Conclusão, para a gente caminhar para o final. Conforme os ensinamentos extraídos desta lição, observamos que o convite à comunhão feito por Deus tem uma abrangência universal que busca alcançar todo ser humano em toda a sua plenitude, né? O amor de Deus é infinito, né? O amor de Deus, desejo que todos sejam salvos, né? A palavra fala isso, né? Deus não quer que nenhum se perca por tamanho amor que Ele tem pelo ser humano, né? No segundo parágrafo aqui da conclusão,
ainda de acordo, né, com o ensino do salmista, aprendemos que quanto mais o homem conhece e reconhece o Criador, mais respostas obterá. Pois o significado do nosso existir só explica quando Deus passa a fazer parte da nossa vida. Olha que bacana, né? A gente só entende, né, o significado da vida quando a gente descobre Deus, né? E a gente só chega até Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai a Deus se não for por mim, né? Por intermédio do Senhor Jesus, do seu sacrifício vicário, a gente se reconcilia com Deus. Isso é muito bacana. O parágrafo terceiro, né, para caminharmos para a nossa conclusão, aprendemos também que o cristão é grato por natureza. Né? A natureza do cristão é ser grato, né? Eu era pobre, perdido e pecador, né? Jesus me estendeu a mão. Então eu sou grato a Ele eternamente. Enquanto aqui viver, eu serei grato. Eu serei grato. Gratidão eterna. Essa palavra é muito usada, gente. Gratidão eterna. Gratidão é eterno mesmo. E vai ecoar na eternidade, né? Ao lado do Senhor Jesus. Então, o cristão é grato por natureza, né? Seu coração. E a atitude de ação de graça, de render ações de graças, essa atitude nasce de um coração regenerado, né? Regenerado, né? Gerado novamente, né? Nasceu de novo. Nicodemos, né? O grande célebre diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos, né? O homem que achava-se entendedor da Bíblia, né? Mas quando ele se confrontou com Jesus, ele falou, ele sabia o que ele não sabia nada. E às vezes a gente é assim também, a gente quando conhece Jesus de perto, não sei de nada, tem que aprender tudo do zero. Então, a gratidão, para voltar aqui para a gente terminar, nasce de um coração regenerado, né? Gerado de novo, que reconhece a todo momento o agir de Deus em sua vida. Isso aqui também é bacana. O agir de Deus na vida do cristão em todo momento. A gente acha que Deus deixa a gente assim solto e age em nossas vidas em momentos ou casos ou situações específicas, pontuais. Não. O agir de Deus na vida do cristão é em todo momento. Todo momento. Não cai um fio de cabelo de nossa cabeça que Deus não esteja no controle. É a sensação de paternidade, né? Saber que nós estamos sendo cuidados de perto. O cuidado de Deus para conosco é de perto, né? E por fim, para a gente terminar aqui o nosso estudo, podemos afirmar que somente Deus é digno e merecedor de nossa adoração, né? Somente Deus, né? Se prostrarmos, devemos nos prostrar somente a Deus, pois só Ele é digno de nossa adoração. E que esta prática agrada ao coração do Pai, ao mesmo tempo que nos conduz a uma maior intimidade com o Deus Criador, sustentador, né, de todas as coisas, né? O Deus que nos criou, nos remiu e nos sustenta, né? Então, essa é a nossa conclusão. O versículo que fecha aqui o nosso estudo nesta manhã é Romanos 11, versículo 36. Diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, somente ele, seja a glória para sempre. Amém. Agora algumas perguntinhas aqui, né, de cunhos reflexivos para pensar e agir. Somente a adoração entoada por alguém perdoado é capaz de agradar o coração de Deus. Estamos adorando a Deus em espírito e em verdade? A nossa adoração, ela é feita em espírito e em verdade, né? Em espírito, né? Em espírito, em secreto, né? Em verdade.
A terceira pergunta aqui de cunho reflexivo: é possível adorar em espírito e em verdade sem santidade? A santidade é o que nos permite, quanto mais separados, santo é nesse sentido, separado, mais ligados, mais próximos a Deus, mais a nossa adoração será em espírito e em verdade. Então, quanto mais separado do pecado, mais próximo de Deus, mais estamos entregando uma adoração em espírito e em verdade. E, por fim, a última de cunho reflexivo, para a gente pensar junto nessa manhã: existe algo que pode estar atrapalhando a minha adoração a Deus? Existe algo na minha vida que pode estar me atrapalhando? As nossas lutas, as nossas dificuldades, todos nós temos, os nossos problemas. Existe algo que pode estar atrapalhando, algo que eu preciso melhorar? Então, todos nós temos que nos avaliar, pensar naquilo que nós podemos melhorar para agradar, agradar mais o coração de Deus. Tá bom, meus irmãos? Esse foi o nosso estudo nessa manhã na nossa escola. Nós vamos orar para agradecer a Deus pelo dia e que Deus continue a estar no nosso meio, nos ajudando, nos sustentando, para que nós possamos caminhar aqui como peregrinos rumo a nosso lar celestial. Promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, nós graças te damos por esse tempo que estamos aqui. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos aprender que o Senhor merece o nosso melhor, o nosso louvor. Obrigado porque o Senhor fez um convite abrangente para todos. O Senhor quer que todos alcancem a verdade. O Senhor quer que ninguém se perca, Pai. Obrigado por este amor incondicional que alcança todos. Obrigado a Deus porque quando te conhecemos, sabemos, ó Deus, quem somos seus filhos. Sabemos o que estamos fazendo aqui, estamos peregrinando, estamos nos preparando e sabemos para onde nós vamos. Vamos para casa, vamos voltar para casa. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, teu Santo Espírito, nos fala através da tua palavra, nos revela, nos mostra verdades que os homens às vezes buscam a vida toda e não conseguem respostas. Obrigado porque nós adoramos a Ti e reconhecemos que só o Senhor é digno de toda adoração. Obrigado porque nós somos gratos a Ti pelo Teu favor imerecido para conosco. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou quando ninguém nos amava. O Senhor nos estendeu a mão quando muitas das vezes as pessoas nos ignoravam. Por isso somos gratos a Ti. Muito obrigado, Deus, por este estudo. Pai, nesse momento eu peço, Deus, um cuidado especial pela vida do nosso irmão Tiago, Deus, um jovem. Nós temos colocado ele em nossas orações. Pedimos a ele que o Senhor continue fortalecendo a ele sua fé. Pedimos pelo seu pai, pela sua mãe, que teu Santo Espírito, ó Deus, possa chegar aonde o homem não chega, o médico não chega, o medicamento não chega. Nós pedimos, ó Deus, humildemente, ó Deus, nós pedimos misericórdia, ó Deus, humildemente. Nós não exigimos, Pai, nós clamamos em nome de Jesus, ó Pai, pela vida do Tiago, pela vida da sua família. Obrigado, ó Deus. Esteja conosco durante este dia, este culto. Nos ajude, Pai. Somos e dependemos de Ti. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.